Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Nerd da Fiel. É um prazer ter vocês aqui para falar sobre Peixonautas, o Santos 1, Corinthians também 1. Corinthians, para mim, deixa 2 pontos para trás, porque dava para ter ganhado esse jogo, rapaziada. A realidade é que dava para ter ganhado esse jogo. O Corinthians criou as principais oportunidades, o Corinthians sai na frente do placar, o Santos faz o seu gol numa falha bizarra do Corinthians. E aí, cara, a gente termina o jogo com 2 a mais, mas mesmo assim sem conseguir fazer uma pressão que era o necessário para conseguir sair com a vitória. Mas você jogar contra o time do Santos, que vamos falar a realidade, torcedor do Santos, se tiver alguém vendo esse vídeo, cara, o seu time é fraco. O seu time é fraco. E o Corinthians não ter ganhado mostra que o Corinthians também tá num momento muito fraco. Porque o time do Santos é ruim. E mesmo assim, o Corinthians não conseguiu sair com a vitória da Vila Belmiro hoje. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que foi o jogo, sobre ainda repercutir um pouquinho do jogo contra o Coritiba aqui. E vamos lá, vamos falar sobre Corinthians 1, Santos 1, um jogo que acabou agora na Vila Belmiro. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, ativar o sininho da notificação e deixarem nos comentários o que vocês acharam do jogo de hoje. Cara, pra começar a falar um pouquinho sobre o que foi o jogo, assim, eu tenho certeza que nas redes sociais vai ter muita gente achando que foi um jogo horroroso. Vai ter outras pessoas achando que hoje foi um jogo de terra arrasada. E, cara, eu acho que não foi uma maravilha de jogo, tá? Não foi uma maravilha de jogo, foi longe disso. Mas foi um jogo que, se o Corinthians não jogou brilhantemente, se o Corinthians fosse um pouco mais eficiente na hora de finalizar as jogadas, se em alguns momentos do jogo o Corinthians quisesse mais, se o Corinthians tivesse botado um pouco mais de pressão no time do Santos, o Corinthians tinha ganhado a partida. Pelo aquilo que eu já falei na abertura, há uma diferença entre os times. O Corinthians começa o jogo mal. O Corinthians, quando faz o seu gol, o Corinthians não jogava a partida bem. O Corinthians não tava... as coisas não estavam fluindo. O gol do Corinthians saiu aos 18 do primeiro tempo. Até lá, só deu Santos. E não é que só deu Santos numa pressão absurda, com o Hugo Souza fazendo vários e vários milagres e... Não, nada disso. Mas era o Santos que tinha mais vontade, era o Santos que tinha mais ímpeto, era o Santos que trabalhava melhor a bola, era o time do Santos que conseguia controlar a posse de bola. E o Corinthians parecia que estava com uma estratégia de contra-atacar, parecia que tinha sentido um pouco o começo do jogo. O Corinthians não tinha entrado com todo aquele volume, com toda aquela pressão. Até que num contra-ataque, os 3 destaques para mim do jogo aparecem. Os destaques positivos do jogo hoje eu já vou trazer agora, que são os caras que participam do gol do Corinthians. Primeiro deles, André. Se você que tá vendo esse vídeo e para qualquer comentarista do futebol que acha que aquela proposta do Milan feita para o André era uma proposta justa, era uma proposta válida, o Corinthians tinha que ter aceitado, assiste o jogo de hoje que fez o André. Cara, ele é um baita de um meio de campo. É muito difícil roubar a bola dele. Ele é um cara forte, ele é um cara que sabe dominar a bola, ele é um cara inteligente. Ele é um baita de um meio campo. E no gol de hoje, é ele que recupera a bola na defesa, parte com ela, acha o Caio César, que é o segundo destaque positivo do jogo. O Caio César é aquele jogador que o Corinthians ou não tem, ou quando tem, é um cara que não entrega. O ponta rápido, o ponta driblador, o ponta veloz. O Corinthians precisa disso para quebrar um pouco essa dupla de atacante, para você ter um cara com velocidade caindo pelos lados e que esse cara não dependa de ser o Mateuzinho ou o Matheus Bidu, que seja um cara de ataque. E o Caio César, enquanto aguentou, jogou muito bem. O primeiro tempo dele foi muito bom. Aí no segundo tempo, voltando de lesão, o nível dele caiu. Mas presta atenção no gol. O André pega, rouba a bola, ele já parte junto com o André.
O André acha ele de cabeça erguida, vê o Memphis passando do outro lado. E aí vem o terceiro destaque do jogo, o Memphis. Pô, a partida que o Memphis fez hoje, vale tudo que o Memphis tem de moral, tem vale, tipo, pô, foi o jogo, foi a partida, não. Mas se ele começar a jogar assim, todo o santo jogo, no final das contas a gente vai virar e falar, valeu. Eu sei que no final do jogo ele bateu uma falta, ao último lance do jogo, que é uma das coisas mais horrorosas que eu já vi, mas o lance do gol, ele começa errado, ele começa dando uma de Yuri Alberto, que domina a bola sempre levando pra longe do gol, tem a calma, traz pro meio e bate no ângulo sem chance pro goleiro pra abrir o placar pro Corinthians. E fazer com que toda aquela pressão, toda aquela dificuldade aparentemente passasse, porque o Corinthians abre o placar e aí a gente acredita, mano, agora, vamos lá, se a gente tá com a mentalidade de contra-atacar, agora é o momento, agora é a hora, o Santos vai ter que se expor, o Santos vai ter que se abrir. Só que aí a gente comete um vacilo que não dá pra cometer em nenhum jogo, em nenhum local do campo, principalmente em um clássico e principalmente quando você é o último homem. O Gabriel Paulista vai fazer um passe que não se pode fazer. Não se pode fazer. Você não pode dar um passe daquele tendo um marcador entre você e o adversário e o seu companheiro. E do jeito que ele errou, cara, ele entregou um contra-ataque e aí o Gabigol só teve o trabalho de correr com a bola e bater na saída do Hugo, mano. Um erro que não pode acontecer do Gabriel Paulista, erro esse que tiveram outros. Do próprio Gabriel Paulista, do Gustavo Henrique e de outros jogadores. Você ter coragem para sair com a bola é louvável e é necessário no futebol de hoje. Você confundir essa ousadia com imprudência é algo perigoso. Eu nem acho que o Gabriel Paulista foi imprudente, eu acho que ele errou mesmo. Mas é um erro que custa muito caro. É um erro que hoje custou os 2 pontos pro Corinthians. Porque o gol do Santos sai logo na sequência e aí aquela provável superioridade do Corinthians, ela não acontece da maneira que a gente espera. O Corinthians no primeiro tempo ainda chega outras vezes, chega com o Gustavo Henrique de cabeça que o goleiro dos caras faz a defesa, chega com o próprio Gabriel Paulista que numa bola sozinho cabeceia pra fora, chega com o Caio César batendo pra defesa do goleiro. E o primeiro tempo do jogo, gente, termina com o Corinthians merecendo sair com a vitória. O Santos chegou em algumas bolas? Chegou. Mas o Hugo Souza fez uma defesa aqui, outra ali de bolas que aparentemente iam pra fora, fez algumas defesas boas, mas as principais chances pra mim no primeiro tempo foram do Corinthians. Só que aí o segundo tempo é um segundo tempo ruim dos dois lados. O jogo não rola, o jogo é muito picotado, o juiz amarra o jogo, os times não conseguem jogar, o jogo cai muito o ritmo. O Breno Bidon fez uma partida muito abaixo, sem velocidade, sem explosão, sem conseguir botar uma velocidade no jogo. Você não espera mais isso do Carrilho. O André, que até vinha fazendo uma boa partida, eu não sei se cansou, mas é substituído, eu não sei porquê, a não ser que seja cansaço, eu não tiraria o André. As substituições não conseguem fazer o Corinthians ser um time mais ofensivo. O Kaique não faz nada, o Garro não consegue entregar nada, o Alan, eu não gosto do Alan. E o jogo fica naquela, nem cheira, nem fede, nem molha, nem nada. O jogo não flui. Nenhum dos dois goleiros fazem defesas. Até que aos 40 do segundo tempo, mais ou menos, o Santos tem um cara expulso. E aí parecia que, mano, agora a gente tá com um expulso, mano, um a mais. As coisas vão andar. Só que a realidade é que, logo na sequência, sai mais um cara deles machucado. E o jogo não rola, mano. O jogo não rola muito por incompetência do árbitro. Prestem atenção, o juiz deu 8 minutos de acréscimo. Se nos acréscimos a bola rolou 2 minutos, foi muito. Foi muito. Mas também tem muita incompetência do Corinthians. Muita incompetência do Corinthians. Você tá com 2 a mais. Ou você trabalha a bola pra fazer um cruzamento melhor, porque você tem 2 a mais. Você não precisa ficar com 50 cara na defesa. E outra, você tem 2 a mais. Como é que você faz uma falta daquela que fizeram no Neymar, que não jogou nada o jogo inteiro, com uma superioridade numérica tão grande naquele momento? Você entrega uma falta na entrada da área, possibilitando os caras fazerem um gol, tendo 2 caras a mais. É muito saco de vacilo, mano. É muita incompetência, velho. Não é possível isso, mano. Não é possível. Não consigo acreditar, mano.
Então, dos 40 em diante, não teve jogo por causa da arbitragem, e quando teve jogo o Corinthians não soube o que fazer com a bola pra gerar uma pressão absurda pra cima do Santos. Não conseguiu. E aí, no final das contas, pra todos o placar vai ser justo. Vai ser um placar que valeu, que tá ok. Pra todos que eu falo, são pras pessoas de fora, tá? Pro torcedor, o Corinthians perdeu 2 pontos. Porque era um jogo. Pelo primeiro tempo que o Corinthians fez, e quando eu digo fez, pelas oportunidades que o Corinthians teve, e por ter essa reta final, esses 10 minutos, vai, com 2 jogadores a mais, você não conseguir gerar um perigo absurdo pro goleiro dos caras, as coisas ficam ruins, mano. É mais um jogo que o Corinthians não consegue somar pontos. É mais um jogo no Brasileiro que o Corinthians não sobe na tabela. E é mais um Brasileiro que aparentemente o Corinthians vai fazer assim, nas coxas, meio de tabela tá bom, não vamos cair, aí depois a gente vê o que dá. E assim, quantos anos faz que o Corinthians faz um Brasileiro assim? Desde 2017? 2017 o Corinthians é campeão. De 18 pra cá o Corinthians não joga mais nenhum campeonato brasileiro. Aí soma-se a isso a mentalidade dos jogadores serem igual a que o Matheus Bidu falou depois do jogo do Coritiba, que por eles terem ganhado títulos ano passado, o torcedor tem que ser mais grato, o torcedor tem que entender melhor o que esses caras já fizeram com a camisa do Corinthians. Bidu, calma lá, mano, você não tá prestando um trabalho social, você não tá fazendo nada de graça, o Corinthians não é uma ONG, você tá ganhando pra isso. Se você for um cara que ganhou o título um ano, no outro não quer jogar, vaza do Corinthians. Se for para fazer mais um campeonato brasileiro nas coxas, avisa o torcedor, que aí a gente poupa o nosso dinheiro e os caras só vão no estádio, a gente só vai no estádio em jogo de Copa. No brasileiro não vai ninguém, joga na porra da fazendinha. Não precisa de torcedor, vocês vão jogar nas coxas. Não dá para aceitar isso. O Corinthians tem uma folha salarial muito alta para ficar em meio de tabela ano sim, ano também. O Corinthians esse ano se reforçou para que consiga, se não jogar 3 competições, pelo menos 2 delas tem que jogar. E não dá pra, durante um ano inteiro, você escolher as Copas como as 2 competições que você vai jogar. Sendo que as Copas são assim. Você joga hoje, daqui a pouco você vai jogar daqui a 2 semanas, e no meio disso tá o Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem que querer mais. E eu coloco essa culpa em jogadores e em comissão técnica. O Dorival, ele tem que achar formas de o Corinthians jogar de maneiras diferentes. Muda esse sistema. Todo jogo tem que ser 3 volantes. Todo jogo tem que ser 2 atacantes. Volta a falar o que eu disse no jogo do Coritiba. Já que a gente viu que tem um Caio César voltando, bota a porra do Memphis centralizado, abre o Caio César de um lado, bota um outro ponta, enquanto não tem o Yuri Alberto. Quando voltar o Yuri Alberto, beleza, joga nesse sistema que é um sistema que o time mais gosta. Mas enquanto o Yuri Alberto não volta, você tem que ter variação. Porque senão vai empurrando com a barriga, vai perdendo o jogo em casa, vai empatando o jogo fora, e quando for ver, o time não sobe, o time não evolui. E aí a gente tem que ficar comemorando empatezinho contra o time horroroso do Santos. Não dá, né? Rapaziada, só trazer os destaques negativos do jogo. Breno Bidon tava com as pernas amarradas hoje. Poderia colocar o Carrilho também, lento demais. E eu coloco o Gabriel Paulista. Talvez o pior jogo do Gabriel Paulista. O último contra o Coritiba foi bem ruim, mas esse agora também foi fraco demais. O Corinthians termina a rodada com 11 pontos. A posição ainda vai depender, tem jogos a mais do que os outros adversários, mas termina com 11 pontos. Tem que melhorar, Coringão. O bagulho tá louco, se não melhorar, as coisas vão ficar bem ruins no Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!